Fala, meu querido! Então nós estamos começando mais um episódio e dessa vez nós vamos fazer as minhas apostas de tema para a redação do Enem. Eu tenho certeza que quem entrou neste episódio pensou assim, cara, clickbait do Lauro, porque ele não vai apostar tema de redação do Enem. O Lauro é mega contra isso. Gostaria de informar você que você está errado. Eu me rendi ao sistema. Eu me rendi, porque tá todo mundo apostando em tema de redação do Enem, então eu espero que você entenda que eu preciso apostar também, né? Tá todo mundo nessa vibe, eu não posso ser sempre o cara do contra. Ah, porque eu não gosto de apostar tema e tal. Eu preciso me render a algumas coisas, então eu espero que você não se frustre comigo, né? Não deixe de ser meu ouvinte aqui do InterpretaCast, mas nós vamos apostar em temas que eu acredito que são muito quentes para a redação do Enem. Então este é um episódio mais sério em que a gente vai falar sobre isso e vai realmente meter alguns temas que são propostos. Então eu espero que você meta a caneta aí agora, pegue uma caneta e um papel e anote, porque eu tenho certeza que nós sairemos daqui com o tema da redação do Enem deste ano. E o primeiro tema que eu vou apontar é um tema que está muito em pauta, muito na atualidade, que é o tema dos desafios para, né? Então pode anotar que eu acredito que vai muito nessa tendência, assim, desafios para a inteligência artificial, né? Desafios para o uso da inteligência artificial, tem que elaborar bem o tema, como o Enem faz, né? Desafios para o uso da inteligência artificial na elaboração de títulos clickbaits que façam o aluno cair! Porque é óbvio que eu não vou apostar nos temas de redação do Enem, mas você acreditou até aqui. Até aqui você estava acreditando, você estava anotando desafios para o uso da inteligência artificial, daí você ficou na criação de clickbait. Claro que eu não vou, é um absurdo ficar apostando em tema de redação do Enem. Você caiu por um breve momento, se eu quisesse ser ator eu poderia, porque você foi convencido. Você disse, eu não acredito que isso vai acontecer. Será que eu consegui fazer com que alguém parasse de ouvir o episódio? Daí avisa ele, por favor, tá? Ó, o Laura era pegadinha e tal. Não vou apostar em tema de redação do Enem. Um dos maiores erros absurdos que você faz é tentar adivinhar o tema de redação do Enem. Por vários motivos que eu vou falar hoje, então agora eu posso voltar ao normal, graças a Deus. Deixa eu tomar um café. Eu já tava me sentindo mal. Eu queria dizer pra você que se um dia eu me vender pro sistema, pode ser que esse dia chegue, a gente tem que estar aberto a essas possibilidades. Eu quero dizer que eu vou ficar muito triste, sabe? Se eu tiver que fazer o título pra clickbait, a thumbnail pra não sei o quê. Se eu tiver que fazer essas coisas, eu peço perdão a você, eu me vendi ao sistema pra ganhar dinheiro. Mas eu espero que esse dia não chegue, tá? Porque eu gosto de ser autêntico. Por que tá errado eu postar o tema? Vamos começar do começo. Primeira coisa de todas, assim, tá? Saber o tema para a redação do Enem é meio que irrelevante, porque a redação do Enem não cobra o quanto você sabe sobre o tema. Não sei se tu já teve essa aula ou não, eu garanto que os meus alunos do Diagnóstico Redação, alô queridos alunos do Diagnóstico Redação, tiveram essa aula. Qual é essa aula? Saber sobre o tema não te ajuda em absolutamente nada. Talvez alguém que não faz Enem fique agora um pouco surpreso. Como assim? Saber sobre o tema não ajuda em absolutamente nada. É exatamente isso que você está falando. Nenhuma das 5 competências da redação do Enem avaliam o quanto você sabe sobre o tema. Então, tu sabe aquilo que sai na mídia, assim? O que sai muito na mídia na época de Enem, né? Quando tá na época de Enem, todo mundo tá falando sobre isso. Acontece as provas do Enem nesse final de semana. E no domingo que tem a redação, tudo que é portal na internet publica, né? No G1, no Terra, não sei na onde. Redação do tema do Enem foi sobre o trabalho de cuidado realizado sobre a mulher, babá. Daí sai no jornal da TV. A TV comenta. E o tema da redação das provas do Enem foi tal coisa. Tá todo mundo falando sobre o tema, sobre o tema, sobre o tema. E é engraçado ver as pessoas que são de fora do Enem, que não têm ideia do que tá acontecendo. Às vezes tem uns portal que me pedem reportagem pra comentar sobre o tema. Eles não fazem ideia do que seja o Enem, então eles dizem assim: ah, professor, e o senhor gostou do tema, né? Interessante fazer os alunos refletirem sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Interessante fazer os alunos refletirem sobre a valorização de povos e comunidades tradicionais, né? E aí, na hora de dar a entrevista pra eles, eu falo, sim, muito interessante, mas por dentro eu penso assim, não faz diferença. Porque nenhuma competência avalia o quanto você sabe aquilo. A competência 1 da redação do Enem avalia os erros gramaticais. Se o seu texto tem erros gramaticais ou não, claro, aqui eu tô sendo superficial, porque não é uma aula de redação, é um episódio de podcast. O 2 avalia a competência 2, a estrutura, a adequação ao tema. Aí tem gente que vai achar que tá cobrando o quanto você sabe sobre o tema. Não é o quanto você sabe, é ver se você escreveu sobre o tema.
Então, se o tema é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, é só você falar na mulher, falar em trabalho de cuidado e falar que é invisível, deu. Acabou. Não é o quanto você tem de informação sobre aquilo. Não é trazer um troço que você leu sobre que vai fazer você pontuar mais. Ninguém se importa com isso no Enem. O professor Madei tem um repertório sociocultural na 2, que é o quanto tu tem que saber. Amor, você tá que nem um... Como é que eu posso usar uma palavra que não te ofenda? Deixa eu pensar. Um imbecil ofende muito. Um burro. Burro ofende também. Aqui em Floripa nós temos o tanso. Tanso é uma palavra que eu acho que o Brasil tinha que se apropriar dela, porque é ótimo. Mas talvez ofenda, seu tanso. No Rio Grande do Sul tem alguma pra usar? Que palavra você usa pra xingar os outros que não ofenda? Pensa nessa palavra aí, tá, seu trouxa? Pode ser, trouxa é bom. Trouxa não ofende. Trouxa, narizinho de palhaço. Você tá que nem um trouxa estudando livro de repertório, vários repertórios pra usar, clicando em coisa de filmes pra citar temas do eixo ambiental, um monte de coisa, e os caras estão tirando 200 na C2 com a Constituição de 88. O repertório mais clichê de todos. É ter um repertório de uso produtivo. Ninguém avalia na redação do Enem o quanto o seu repertório é adequado ao tema. Eles avaliam o quanto tu conseguiu fazer com que ele seja de uso produtivo no tema. Então não é sobre quem sabe mais sobre o tema. Tá fora. Competência 3 é argumentação. Daí os caras dizem, pô, pra argumentar, o cara tem que saber sobre o tema, né, professor? Então, tu saber o tema antes vai te ajudar a argumentar melhor. Nenê. Ó, e o nenê acha que ele tem que ler bastante sobre o tema pra saber argumentar. Ó, guticute, bonitinho. Amor, o que é avaliado da argumentação? A organização dos argumentos. Se você botou um argumento num parágrafo e o outro no outro e fez bem organizado, sem misturar. E o desenvolvimento. O desenvolvimento não é o quanto você sabe sobre o tema, é o quanto você desenvolve bem o seu argumento. Quando você explica o porquê do porquê daquele argumento. E não é a quantidade de informação que você sabe sobre o tema que faz aquilo. Inclusive, uma das coisas que mais aparece na competência 3 é o corretor no dia dizendo assim: o texto foi penalizado na competência 3 por ser muito informativo e pouco argumentativo. O que significa isso? Quando você passa o texto inteiro só informando, dizendo o que você sabe, você não está argumentando. Sua anta não pode. Mas é que... Você sabe que é carinhoso o xingamento, né? Você não vai levar a mal. O professor me chamou de anta. Sua anta! Não é o quanto você sabe, é o quanto você desenrola sobre aquilo. Não é a quantidade de informação. No momento que você está informando, você não está argumentando. E vice-versa. Professor, então eu acho que eu não sei argumentar. Ah, é que tu descobriu isso aqui agora, no episódio, que você é horrível argumentando. Claro que é esse o problema, né? Eu achei que se caísse um tema que eu sei muito ia ser melhor. Competência 4, nós já fomos 3. Não avalia nada de quanto você sabe, é os elementos de coesão, mecanismos de coesão, operadores argumentativos. Competência 5 é a proposta de intervenção. Mas, professor Lauro, pensa comigo, professor Lauro, pelo amor de Deus. Se eu souber bastante sobre o tema, automaticamente eu vou saber fazer uma proposta de intervenção melhor. Porque quando eu li bastante sobre aquilo, eu sei a melhor solução. Mas quem é que avalia se a solução é boa na redação do Enem? Ah, eles não avaliam se é boa? Não. O que é uma proposta de intervenção 200? Aqui tem os 5 elementos. Quem fez, o que foi feito, pra quê, como e por quê. Deu. Ninguém avalia se é boa. Se a sua proposta de intervenção for horrível, todo mundo lê aquilo e diz assim, ó, mas que solução bosta é essa? Isso aqui nunca ia resolver o problema. Não importa, você pode tirar 200. Se ela for coerente com os seus argumentos, você pontua bem na C3. Se ela for bem detalhada, você pontua na C5. Ninguém tá avaliando o quanto ela é boa. Professor Lauro, mas ninguém me disse isso até hoje. Opa! Então vamos agradecer ter entrado no podcast, vamos curtir o episódio, vamos comentar, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar o vídeo do professor para mais pessoas terem acesso a este conhecimento fantástico? Eu não, eu vou guardar só para mim, meus concorrentes. Ai, tu é tenebroso, né? Eu não quero que meus concorrentes saibam deles, eles achando os troços.
O que tu entrega pro universo, o universo te joga de volta. Se tu joga pro universo o egoísmo de não divulgar pros outros, espera o que vai te acontecer no Sisu e no listão pra tu ver. Ah, o senhor tá me jogando praga se eu não compartilhar o episódio? Isso. Exatamente isso. Se você não divulgar este episódio para alguém hoje, diga adeus à sua... Nem eu acreditei em mim mesmo. Diga adeus à sua aprovação. Praga rogada. Eu não acredito que o senhor vai fazer chantagem para eu divulgar o seu podcast. Exatamente isso. As pessoas não têm acesso a essa informação. Professor, mas a minha professora no colégio falou que... Tá, nem vou entrar nessa briga. O que eu estou te falando, que fique muito claro, não é a minha opinião. Se tiver uma opinião do Lauro versus uma opinião do professor do colégio, a gente quiser brigar, é uma coisa. Eu não estou dando a minha opinião. Na minha opinião, o Enem ser assim é um absurdo. O Enem deveria avaliar o quanto tu sabe sobre o tema, deveria avaliar o quanto a tua proposta de intervenção é boa. Na minha opinião. Mas eu estou te dizendo um fato de que não é assim. Mas a minha professora corretora do Enem, e ela falou que, então ela está corrigindo o Enem também errado. Porque nos manuais de correção não se encontra nenhuma orientação dizendo que é para ser avaliado o quanto o aluno sabe sobre aquilo. Por isso que eu sempre enfatizo que para a banca o tema é quase que relevante. Eles fazem o treinamento de correção, tem um treinamento depois do tema, só para adequar algumas coisas, tipo assim, quando eles usarem trabalho de cuidado, que sinônimos a gente vai aceitar para trabalho de cuidado? Esse. Aí esclarece algumas coisas. Mas o tema... tanto faz como tanto fez. Professor, mas não deveria ser assim. Nós não estamos num podcast para discutir como deveria ser ou não. Nós estamos para discutir como é. O tema é irrelevante. E eu digo mais. Às vezes, quanto mais você sabe sobre o tema, pior é. Já parou pra pensar sobre isso? Porque na redação do Enem tu só pode usar 2 argumentos, né? Um no D1 e outro no D2. Se tu não sabe disso, aproveita que eu tô dando aula. D1 e D2, 2 argumentos. Na hora da redação. Se tu sabe muito sobre o tema, imagina, por exemplo, assim, que pra mim, Lauro, cai os desafios para o aluno aprender gramática. Se cai pra mim um tema, desafios para o aluno aprender gramática, eu tenho 94 argumentos aqui que eu consegui pensar de cabeça. Imagina dos 94 eu ter que escolher só 2. Me ferrou, né? Um problema. Agora imagina se cai um tema que eu não tenho conhecimento sobre, que é... caminhos para encontrar a melhor forma de investir o seu dinheiro. Investimento em renda fixa, renda variável, se é melhor comprar Bitcoin, o que é pra fazer, não entendo nada disso. O meu conhecimento é abaixo de 0 sobre isso. Eu ter que encontrar 2 argumentos pode ser mais fácil, lendo os textos motivadores, do que eu ter que decidir entre os 94 que eu tenho sobre outro tema. Não existe, pasmem, no Enem, relação por anos em que o tema foi mais fácil com as melhores notas dos alunos. Não tem. Não tem essa relação. Porque o fato de o tema ser mais fácil ou difícil não difere disso. Então, se você é uma pessoa que acredita que tá torcendo por um tema que você conheça mais fácil, você ainda não entendeu como funciona o Enem. Vamos além, vamos falar mais coisa. Eu tô torcendo pra que seja um tema bem fácil que eu saiba bastante. Se for um tema bem fácil que tu saiba bastante, não vai ao mesmo tempo ser mais fácil pros outros também? E aí isso não é um problema pra quem faz um concurso? Será que não é melhor que caia um tema muito difícil que tu não saiba nada sobre, mas os teus concorrentes saibam ainda menos e por causa disso entrem em desespero na hora da prova? Professor, o problema é que eu sou um dos que entra em desespero na hora da prova. Daí não dá, né? Nós estamos conversando sobre o troço aqui pra tu ficar mais calmo e entender. Vamos lá, muda, vira o disco. Saber sobre o tema não vai mudar nada. E eu nem falei do principal ainda. Nossa, professor, mas o senhor já falou uma porrada de coisa. Tô anotando tudo aqui. Até o tema lá que eu caí. O principal eu não falei. O quanto tentar adivinhar o tema alimenta a tua ansiedade em vez de controlá-la. Isso é um problema grave que a gente não conversou sobre. Aumenta muito a tua ansiedade. Tanto que, quando tá nessa época agora, e é por isso que eu gravei esse episódio, agora nós temos que falar sobre isso, as redes sociais ficam insustentáveis, cara. Eu não aguento mais gente tentando acertar o tema pra vender curso ano que vem. Eu vou ter que falar de novo dos vendedores de curso. Eu não aguento mais, percebam. Entendam uma coisa, tá? Eu tenho meu curso de redação. Pros alunos que estão no plano avançado, vai ter temas inéditos que eu elaborei, que obviamente são temas que eu acredito que poderiam ser temas de Enem. Aí eu vou lá e imagina que eu acerto em cheio.
Exatamente o tema de redação que o Lauro propôs é o tema que caiu no Enem. Vai ser muito bom? Vai. Vai ser um argumento de marketing fantástico pro ano que vem? Vai. Esse professor é tão bom que ele acertou o tema em cheio. Ótimo, excelente. Todo mundo vai nessa pegada. O cara adivinhou o tema, etc e tal. Agora, eu vou ficar chutando 298 temas pra acertar um e poder vender? Não, aí eu tenho senso do ridículo, né? Eu tenho mais o que fazer. Ficar postando no Twitter todos os dias, tema provável, tema provável, tema provável. Posta 298 temas e acerta um pra se vangloriar que acertou. Eu tenho noção do ridículo, né? Os meus alunos, meus seguidores do Twitter têm um carinho por mim. Eu não posso fazer isso com eles. Imagina, faltando 30 dias pro Enem, eu martelando na cabeça do cara possíveis temas pra deixar ele louco quando ele entra no Twitter. Eu, sei lá, parava de seguir e denunciava o perfil. Claro que eu não vou fazer isso. Se eu acertar, ótimo, é um plus. Também, se eu acertar o tema, não mostra absolutamente nada sobre o bom professor que eu sou. O professor que eu sou não tem nada a ver com adivinhar o tema. Adivinhar o tema é exclusivamente sorte. Não é sorte, é trabalho e competência de investigar os prováveis. Vai pro inferno. Sorte, mano. Que coisa chata. Vai alimentando horrores a tua ansiedade. Porque cada vez que tu vê um tema provável, a tua cabeça começa a pensar: o que que eu escreveria aqui? Acho que eu ia botar o repertório tal. O Bauman ia dizer aqui no primeiro argumento que a culpa é do governo, negligência estatal, que é o melhor argumento sempre. Aí a proposta de intervenção ia ser as escolas trabalharem nisso. Aí começa a pensar nas possibilidades. E a tua mente vai. Quando vê, tu fica 30 minutos naquilo ali, só supondo uma possibilidade, né? Então, esse negócio de chutar tema me lembra uma professora de química que eu tinha em Santa Maria. Não vou falar o nome dela, mas com certeza quem foi aluno dela reconheceria na hora, né? Que toda aula que ela dava, né? Na época era pro vestibular da UFSM, não era pro Enem. Ela entrava e dizia assim: isso aqui é questão certa no vestibular da UFSM. Isso aqui vai cair, eu garanto pra vocês. Só que era todas as aulas. Então ela dava, não sei quantas aulas no ano. Um curso tem 40 semanas, mais ou menos. Ela dava umas 2, 3 aulas por semana, 120 aulas o ano inteiro. 120 aulas ela falava que aquilo ia cair na prova. Todos os conteúdos que ela dava. Na prova tinha 15 questões de química, caía. E ela ia depois, porque a gente fazia cobertura no rádio na época, tá? Não ri de mim, não me chama de velho, mas a gente ia pra rádio. Cada cursinho contratava uma rádio em parceria pra falar sobre o gabarito e o que caiu. E ela ia lá e dizia assim: porque as 15 questões de química eu dei as 15, cantei pros alunos, ó, vai cair isso. Daí ela via na prova, né? Caiu o equilíbrio químico, ó. Falei pros alunos que ia cair. Sim, tu falou todas as aulas. As 120 que tu deu. Se tu falar em 120 aulas que vai cair e as 15 questões não tiverem nessas 120, você é uma professora muito ruim. Pelo amor de Deus. Então não dá, né? Aí você chutar 300 temas e nenhum passar perto, pelo menos, puta, daí não dá, né? Não, daí não dá. É que nem eu vejo uns cursinho. Cursinho com tema semanal. Daí vamos supor que o cursinho tenha 5 anos de existência. Nesses 5 anos, ao longo das 40 semanas de aula dos cursos anuais, ele divulgou 40 temas. Então são 200 temas no total. Daí cai no Enem 2024 um tema muito parecido que ele deu em 2021. Daí ele vai lá e diz assim: acertamos o tema. Pô, vocês deram 200 temas, né, mano? Pelo menos ali, ó, rabiscar próximo tinha que rabiscar. Mas como é que tá a cabeça do aluno que para 200 temas diferentes ficou supondo argumentos que usaria, repertório sociocultural, proposta, estrutura do texto? Você não entendeu ainda por que você tá meio enlouquecendo? Porque eu sei que você tá enlouquecendo com o Enem. Eu só quero saber se você entende por que você tá enlouquecendo. Se é claro pra você das coisas que você faz pra enlouquecer ainda mais. Não sei se isso ficou claro pra você. Que grande parte do processo é tu que alimenta. Porque quando tu viu o título desse episódio, minhas apostas de tema, tu foi correndo querer ver. Ou seja, tu foi correndo alimentar a tua ansiedade. E aí tu diz que, porque é uma mentira, que tu tá fazendo de tudo pra ficar mais calmo no dia da prova. E tu acabou de comprovar que é mentira.
Porque tu acabou de vir num episódio pra ver apostas de tema, porque tu confia em mim. Pá, apostas de tema do Lauro, cara, o Lauro nunca aposta. Vou lá ver qual é que era. O Lauro vai continuar não apostando. O Lauro, pra você entender, ele é aquele cara que no ambiente de trabalho, assim, ele é o chato. Por isso que eu sempre falei aqui que eu não duro mais do que 3 anos em nenhum trabalho. Não tem como. Porque imagina, olha o chato. Ah, professor Lauro, aqui ó, tem o portal do Guia do Estudante, tá querendo fazer uma reportagem com a gente, assim, sobre as apostas de tema, né, do cursinho. E eu digo, não, eu não aposto tema porque isso aumenta a ansiedade dos alunos. Tá, mas é que eles querem uma reportagem sobre, mas não vou fazer porque isso aí aumenta a ansiedade dos alunos. É o único chato que não vai fazer. Eles vão correr pro outro professor de redação e vão dizer assim: professor de redação, professora fulana, a senhora faz a reportagem que o Lauro não quis? O que a professora vai fazer? Claro que eu faço. E aí o Lauro é o chato. Porque o Lauro não fez a fazer tema e tal. Então você entende? Com quase tudo eu sou o chato sempre. Então eu já tô acostumado. Eu não vou fazer. Quer ver um outro troço que eu não faço? Que a gente tem que falar hoje? Aula de tema. Sou extremamente contra. O meu curso não vai ter aula de tema. Tu dá o tema da semana. Vai falar sobre intolerância religiosa, que já caiu, pra não ficar apostando tema na aula. Vai que eu falo e cai um. Tolerância religiosa, caiu. Ah, então agora nós vamos ter uma aula sobre o tema. Pra eu te dizer coisas que tu poderia argumentar, repertórios que tu poderia usar. Mas só um pouquinho, eu tô pensando pra ti. É o teu trabalho fazer isso. Eu te dou o tema, eu te ensinei na aula o que fazer, se vira. Ai, professor, mas eu não quero que você critique as aulas de tema, porque eu adoro as aulas de tema. Claro que você adora. Elas fazem o trabalho de pensar por você. Claro que tu vai adorar, né? Mas tu tá notando o quanto tu te torna dependente desse processo? Se você assiste semanalmente no seu cursinho este absurdo que se chama aulas de tema, quando você vai fazer uma redação sem a aula de tema, você consegue? Esse é o ponto. Porque lá no dia vai ser sem aula de tema, né? Ou você se tornou dependente desse modelo? Cara, uma coisa é assim, ó. O cara nunca teve redação na vida. Primeiro ano do ensino médio. Vai ter o primeiro contato com a redação. Vamos ter uma aula de tema pra ele pegar o troço. Show. Acho show. Acho que se eu tivesse hoje, se eu fosse montar o cronograma de uma redação para alunos de ensino médio, primeiro e segundo ano eu teria aula de tema. Terceirão, corta fora. Terceirão é, ó, te vira. Já aprendeu como fazer e tal, e vamos tocar o terror agora. Aí vai. Agora, num pré-vestibular, você está estudando para melhorar o seu conhecimento para fazer a prova, você ficar vendo informações sobre o tema para te ajudar é um absurdo. Você desenvolve uma dependência. Ter uma aula de tema antes de você escrever a redação seria a mesma coisa que você ir na plataforma e assistir a resolução de uma questão que você vai fazer com o professor antes de fazer a questão. Daí você assiste toda a resolução e logo depois você faz a questão. É claro que você vai acertar, o cara acabou de resolver a questão. Então, talvez uma aula de tema fosse pertinente para você pegou o tema da redação, você fez a sua, entregou, recebeu a nota. Agora eu vou lá ver a aula do tema para ver o que eu poderia ter feito e aí aprender. Agora gostei. Mas a aula de tema antes de escrever a redação, você não parou para pensar no quanto isso é absurdo. Você só foi indo. Ah, professor, é porque eu estudo assim, ó. Eu assino o cursinho aqui, eu vou vendo as aulas que eles me dão e vou estudando. Então tá faltando o que eu falo em quase todo episódio: autoconhecimento e autonomia de estudo. Não é pra você fazer o cursinho, é pra você usar o que o cursinho tem de bom e não usar o que o cursinho tem de ruim. Pega o teu curso aí que tem aula de tema e vê quantos alunos assistem. Eu te garanto que a maioria dos alunos de qualquer plataforma não assistem aula de tema. Por quê? Por causa disso? Para não se tornar dependentes desse modelo. Aí, imagina, agora me veio um plim aí. Só pode ser isso. Por que todo mundo quer adivinhar o tema? O cara passa o ano inteiro tendo aula do tema, ensinando como fazer. Como é que ele vai ir para uma redação do Enem no dia 3 de novembro sem saber o tema? Se ele não vai poder ter a aula de tema, ele quer saber o tema antes para poder ter a aula de tema e saber o que fazer. É isso. E as pessoas estão sendo enganadas. Professor Lauro, se eu cheguei até aqui esse episódio eu estava assistindo aula de tema, significa que agora eu devo parar, por favor, com urgência. Que dia é hoje? Quanto tempo falta pro Enem?
Você vai ficar fazendo redação, lendo o tema ainda. Ah, mas é que se eu fizer a próxima sem ter a aula de tema, eu vou ir pior. Ah, não. É hoje que eu quebro esse estúdio. O estúdio é novo, o pessoal nem me conhece direito, eu vou quebrar esse estúdio agora aqui, ó. Esses troços, eu vou quebrar tudo. Você vai me fazer quebrar o estúdio dos caras, mano? Você tá maluco? Ah, mas é que daí eu vou pior. Tu vai deixar pra ir pior no dia da prova? A primeira vez que tu vai tentar fazer uma redação sem a aula de tema? Tu tem que fazer agora, pra ir mal agora e melhorar até o Enem. Doido. Mas depois que não quer que xingue. Ai, professor, o senhor é muito estressado, eu vou parar de ouvir esse episódio. Já veio até aqui e vai continuar ouvindo agora. Chato. Não tente adivinhar o tema. Não tenha aula de tema. Não dependa do tema pra ir bem. Se você faz um cursinho que em vez de tema da semana deixa você escolher o tema, cuidado com o auto-boicote. Não vai pegar os temas que tu é melhor em fazer. Se desafie. Pegue temas difíceis. Aquele tema que tu leu e pensou assim, ó, PQP, o que eu vou escrever sobre isso aqui? É esse que você tem que escrever pra estar preparado. Nós estamos te preparando pra um processo seletivo. E não pra você ser um fraco que fica torcendo pro tema ser bom, no dia abre a prova do Enem, vem aquele tema absurdo, porque, pra falar um pouco de após de tema, vai ser um tema absurdo esse ano de novo. Não vai ser os temas quentes que estão em pauta. Tema quente pro Enem, deve cair tudo. Quando alguém fizer um título de um vídeo com tema quente pro Enem, já pega todos aqueles temas e descarta. Não vai ser aquele, vai ser uma coisa que ninguém esperava. E aí você vai tomar um susto e não vai conseguir escrever no dia sobre isso. Você tem que estar preparado para escrever sobre qualquer tema. Se você não está tendo aulas que te aprendem a desenvolver uma técnica de redação que não seja tão dependente do tema, está tendo aula de redação errado pro Enem. É isso, não posso fazer nada. Lamento informar. Estude a estrutura. Como fazer um texto bem estruturado sobre aquilo. Como usar os textos motivadores ao meu favor para pensar na hora da prova. É isso que você precisa e não ficar adivinhando o tema. Combinado? Posso confiar em você? Podemos mudar a partir de agora? Vamos combinar de a próxima postagem que a gente vê de gente tentando adivinhar tema, a gente dá aquela risadinha interna e pensar assim, ó, coitado, e pular pra próxima e não se afetar com isso? Vamos? Será que você vai conseguir? É a nossa tentativa de combinado. Respira fundo, reflete sobre tudo isso e eu te vejo na próxima.